webinar. Bom dia mais uma vez a todos. A AIP promoveu este webinar em tempos de pandemia, como recuperar uma empresa, prós e contras do PEV e do RER. É um webinar promovido pela AIP em parceria com a prestigiada Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados. Passados mais de um ano sobre esta crise que assolou o mundo inteiro e muito em particular a economia mundial, é tempo de pensarmos em recuperação. Na recuperação das empresas, daí que tenha surgido esta oportunidade da AIP organizar este webinar para analisarmos dois instrumentos de viabilização e reestruturação do passivo das empresas, quer pela via extrajudicial, outro pela via judicial, mas ambos os instrumentos com vista à procura de soluções conducentes à revitalização, à viabilização económica das empresas. Vamos, pois, hoje, durante cerca de 1h30, 2 horas, falar sobre o PEV, o processo extraordinário de viabilização de empresas, e sobre o RER, o regime extrajudicial de recuperação de empresas. Para desenvolver estas matérias convidámos, como eu já referi no início, a Moraes Leitão, e temos hoje o privilégio de ter connosco a doutora Magda Fernandes, a quem desde já muito agradeço a disponibilidade manifestada desde logo em colaborar com a AIP no esclarecimento destes dois instrumentos que nós pensamos ser de muito interesse, ou que poderão ser de interesse para as empresas. A doutora Magda Fernandes é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, tem mestrado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é advogada inscrita na Ordem dos Advogados, é, como referi também, sócia da Moraes Leitão, onde integra a equipa de contencioso e arbitragem. A sua atividade profissional centra-se principalmente nas áreas do contencioso civil, comercial e arbitragem, e tem também uma larga experiência em direito societário, direito de insolvências e reestruturação de empresas. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vinda a este webinar, doutora Magda. Só um pequeno esclarecimento relativamente ao funcionamento do próprio webinar. Numa primeira fase, a doutora Magda fará então a apresentação e a explicação destes dois instrumentos, e depois seguir-se-á um período de respostas às questões que entretanto sejam colocadas. Para isso pedia que durante a exposição da doutora Magda fossem colocando as vossas questões por escrito no chat, para que depois da apresentação a doutora possa responder a todas, ou pelo menos à maioria e às mais relevantes. Informo ainda que, portanto, a apresentação que a doutora Magda Fernandes irá fazer hoje será também disponibilizada no final do webinar a todos os participantes. Portanto, não fiquem preocupados se não conseguirem apanhar todos os slides, porque depois disponibilizaremos a apresentação. Em termos de apresentação é tudo, portanto eu daria agora a palavra à doutora Magda Fernandes para então nos fazer esta explicitação destes dois regimes, do PEV e do RER. Doutora? Muito obrigada, espero que me estejam a ouvir bem, muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer naturalmente o convite que me foi interessado pela AIP e agradecer a presença de todos neste webinar. Espero corresponder, pelo menos neste curto espaço de tempo, às expectativas relativamente às dúvidas mais práticas e também teóricas que existem relativamente a estes dois regimes. Como alguns saberão, os regimes em causa têm âmbitos de aplicação diferentes, têm prazos para a sua aplicação diferentes, têm uma série de pressupostos diferentes,
mas são, enfim, são dois regimes de resolução ou de tentativa de reestruturação e de revitalização de empresas neste cenário de pandemia. O RER já tinha entrado em vigor em 2018, através da lei de 2018, mas ainda se aplica e aplicar-se-á naturalmente enquanto não for revogado. O PEV, por sua vez, é um regime especificamente para este período de pandemia, tem um âmbito de aplicação e um prazo de aplicação distinto, terminará para todos os efeitos a 31 de dezembro de 2021, salvo se vier a ser entretanto prorrogado por decreto-lei. De qualquer forma, presumimos, embora sem nenhuma informação obviamente ao inside trading, que é bem provável que venha a ser prorrogado, tendo em consideração naturalmente que as condições quanto às quais ele foi, ou as condições pelas quais ele foi aprovado, ainda se verificam. Eu preparei um PowerPoint que pretendo aqui partilhar na tela, porque penso que ajudará, até porque isto é um regime bastante, enfim, bastante longo, e vou tentar aqui partilhar convosco. Digam-me apenas se estão a conseguir visualizá-lo em condições. Penso que pelo menos eu vejo. Procurei ser mais até exaustiva, porque na verdade isto são dois regimes relativamente recentes e têm características e nuances muito próprias, e depois estarei, como disse a doutora Maria José Chaves, para além de algumas questões que já nos fizeram chegar antes desta sessão e às quais eu já preparei resposta, disponível para esclarecer outras questões que obviamente estejam dentro do meu saber, que não configurem de alguma forma também aconselhamento jurídico, por questões óbvias. Eu não estou aqui para promover qualquer aconselhamento jurídico, apenas para esclarecer relativamente a estes sistemas e regimes, e depois também disponível para as questões que não seja possível por restrições de tempo responder neste espaço, depois preparar uma resposta escrita em conjunto com a IP. E portanto, sem mais delongas, eu resolvi preparar aqui um sistema em que vou dividir, obviamente, a explicação do que é o RER, em primeiro lugar, e de quais são as questões que se colocam relativamente ao RER, porque, enfim, até a nível cronológico é anterior, foi aprovado pela Lei 8 de 2018, de 2 de março de 2018, e depois o PEV, o Processo Extraordinário de Vitalização de Viabilização de Empresas, que foi já aprovado em 2020, pela Lei 75 de 2020. E, portanto, começando por aquilo que se entende ser o RER, em muito poucas palavras, é um processo absolutamente extrajudicial, e isso distingue do próprio PEV, porque é um processo que se passa completamente fora do âmbito dos tribunais. Ele é um processo que se passa junto da Conservatória do Registro Comercial, ou melhor, passa-se entre os credores que ele pretendam aderir em conjunto com o devedor, e não necessariamente nem todos os credores, serão os credores que o pretendam fazer, são os credores com os quais o devedor entenda que quer encetar negociações com vista à sua revitalização. Portanto, há uma completa liberdade de escolha quanto aos credores, já veremos em que condições. E, portanto, este é um processo que corre junto da conservatória do registro comercial, respectiva, portanto, que diz respeito ao local em que a empresa tem a sua sede, e que permite ao devedor que se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência eminente, e isto era o regime que decorria do decreto da Lei 8 de 2018, ele depois foi alterado para abranger também situações em que a empresa estivesse numa situação de insolvência atual por via do PEV, e já lá iremos, mas este era o regime que existia e existe, e que pretende negociar e obter um acordo de reestruturação com um ou mais dos seus credores. Portanto, não há uma limitação em termos do número de credores, haverá sim depois uma limitação em termos de o passivo ou a percentagem do passivo necessária para que o RER possa vir a ser depositado. Mas já lá iremos. Portanto, a primeira ideia é que passa-se completamente fora do âmbito dos tribunais. E, portanto, o que é que permite este acordo de reestruturação e a que empresas é que ele está destinado? Ele permite, conforme a própria lei indica,
várias propostas de reestruturação. Permite a alteração, por exemplo, da composição, das condições ou da estrutura do ativo ou do passivo do devedor. Portanto, é bastante abrangente do ponto de vista daquilo que é permitido quanto ao acordo de reestruturação. Permite até a alteração de estrutura do capital do devedor, incluindo do próprio capital social, nomeadamente com a entrada de novos acionistas ou sócios. Permite uma combinação de todos estes elementos, inclui ou permite a própria venda de ativos ou de partes ou pelouros ou partes da atividade desenvolvida por aquela empresa, tudo aquilo que for necessário e suficiente a permitir que a empresa sobreviva, quer na sua totalidade, quer pelo menos uma parte da sua atividade. Portanto, tem uma abrangência relativamente à composição da reestruturação, que é, e, portanto, guia-se pelo princípio da livre disponibilidade das partes e dos credores e do devedor em conjugarem esforços, no fundo, para a reestruturação da empresa. Com o que é que o procedimento se inicia? Ou seja, como é que eu devo proceder para requerer um RER? Eu, empresa. Depois iremos ao tipo de empresas que o podem fazer. Portanto, o procedimento inicia-se, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, com o PER ou com o PEV, com a assinatura de um protocolo, chamado protocolo de negociação entre o devedor e os credores. Qual é aqui a limitação do ponto de vista do quórum, por assim dizer, para que um RER possa iniciar-se? Os credores que subscrevem este protocolo de negociação têm que representar pelo menos 15% do passivo do devedor. Portanto, obviamente que pelo menos 15% do passivo pode até ser apenas um credor ou vários credores. O que não podem é ser 15% do passivo do devedor, por exemplo, de créditos subordinados, entendendo-se esses como créditos, por exemplo, de entidades, empresas, que disponham de alguma relação especial com o devedor, nomeadamente créditos que disponham acionistas, como, por exemplo, por suprimentos ou prestações suplementares, ou outro tipo de empréstimos, ou créditos que disponham empresas do grupo. Portanto, obviamente, por razões óbvias, porque estamos a falar de uma proteção de credores que não tinham ou que não têm um conhecimento sobre a atividade que é desenvolvida pelo devedor, ou que possam, ou que de alguma forma também não contribuíram para a situação em que o devedor se encontra, os 15% do passivo são de créditos não subordinados e, portanto, caem aqui créditos comuns, seja de fornecedores, de outros contraentes, contratantes, ou créditos, por exemplo, garantidos de banca, de instituições financeiras ou de outros credores, desde que não sejam créditos subordinados. Pronto. Claro que podem também participar credores subordinados neste protocolo. O que não pode é estes 15% serem apenas de credores não subordinados, ou melhor, de credores subordinados. E, portanto, com a assinatura deste protocolo, é proposta e é promovida o seu depósito junto da Conservatória do Registro Comercial respectiva da sede em que a empresa tem portanto, está registada. Este acordo, ou melhor, o conteúdo do protocolo, que ainda é um protocolo de início de negociações, o que é que ele tem que conter do ponto de vista formal? Ele tem que conter a identificação completa do devedor, parece-me que isto é mais ou menos autoexplicativo, o nome, a entidade, o capital social, a sede, portanto, o número de pessoa coletiva, etc. Os credores que participam no protocolo, portanto, os tais mínimo de 15%, pode ter mais que isso, até pode ter 50%, 60%, 100%, mas mínimo de 15% do passivo, dos representantes do devedor, e, portanto, daqueles que são, por exemplo, os seus legais representantes, os seus administradores ou os seus gerentes, conforme estamos a falar de entidades, de sociedades anónimas, sociedades por cotas, sociedades encomendita, etc., e dos representantes dos credores. Já veremos quem poderão ser os representantes dos credores, porque a verdade é que os credores podem estar representados, por exemplo, por entidades, quando sejam, por exemplo, credores, trabalhadores, por um sindicato ou por uma entidade defensora dos seus próprios interesses. Tem de conter também o prazo máximo que tenha sido acordado para as negociações e que já tenha sido previamente acordado com os credores que subscreveram o protocolo de negociação. E este prazo máximo tem um limite de 3 meses,
que é o mesmo limite que existe hoje em dia para o PER, e isto é uma das, enfim, para já, principais críticas do RER, é este limite de 3 meses para as negociações, limite máximo, tem de conter aquilo que é o passivo total do devedor, de acordo com, obviamente, os seus elementos contabilísticos, tem que conter quem é que vai assumir a responsabilidade pelos custos inerentes ao processo negocial, seja, por exemplo, de assessoria jurídica ou técnica de outro nível, ou como administradores, ou o que seja, e tem de conter também o acordo, pelo menos com aqueles credores que estão a subscrever o protocolo, quanto à não instauração, isto é muito importante, e por isso é que está em bold e sublinhado, à não instauração pelas partes, portanto pelos credores que subscrevem o protocolo, contra o devedor, pelo menos no decurso de tal prazo, que será com o limite de 3 meses, de quaisquer processos judiciais, quer sejam de natureza executiva, portanto que se destinem a executar património do devedor, ou que visem privar o devedor da livre disposição dos seus bens ou direitos, como seja, por exemplo, processos de arrestos ou outro tipo de providências cautelares que se destinem a reter ou a retirar a posse e a disposição dos bens e direitos do devedor, bem como o acordo quanto a processos relativos à declaração de insolvência do devedor. Ou seja, os credores que subscrevem este protocolo têm também, ou devem acordar, senão não estarão no protocolo, que se responsabilizam, ou melhor, que se abstenham de colocar ou não instaurar estes processos, nem de requerer, enquanto durem estas negociações, a declaração da insolvência do devedor. Isto parece-me mais ou menos evidente e decorre, aliás, do princípio da boa-fé e da lealdade nas negociações com vista à reestruturação desta empresa. E tem também, por questões, obviamente, de transparência e de certeza, de conter a data em que foi firmado o protocolo e as assinaturas de todos, dos credores e do devedor, reconhecidas. Naturalmente que, se estamos a falar, por exemplo, de credores que são empresas, as assinaturas devem ser reconhecidas na qualidade, ou seja, na qualidade de representante daquela empresa com poderes para vincular a empresa e a mesma coisa, naturalmente, quanto ao devedor, que é a pessoa coletiva. Além do protocolo de negociação, também, ou seja, além deste protocolo que é assinado pelos credores e pelo devedor, ainda é necessário que o requerente junte pelo menos os seguintes documentos. Portanto, isto é pelo menos a certidão de registro comercial, atualizada, naturalmente, ou o código de acesso à respectiva certidão eletrónica e estatutos, se for aplicável, naturalmente, para que se verifique que quem está a vincular é uma empresa ou é o legal representante que a vincula, que esta entidade efetivamente existe, que não está, por exemplo, com algum registro já de alguma declaração de insolvência, que estaria também na própria certidão, os documentos de prestação de contas do devedor relativos aos últimos 3 exercícios, fundamentais para efeitos de transparência no processo negocial quanto à situação de não insolvência ou à situação financeira difícil, a declaração do devedor a indicar o detalhe do seu passivo, o que é que isto significa, a relação e o nome de todos os seus credores, da proveniência dos seus créditos, ou seja, se estamos a falar de fornecimentos, se estamos a falar de empréstimos, se estamos a falar de um empréstimo, se estamos a falar de... Alguém deve estar com o som ligado e estou a fazer eco. Já não estou, obrigada. Estamos a falar de empréstimos, estamos a falar, por exemplo, de suprimentos no âmbito de uma entidade especialmente relacionada, o montante e a natureza dos créditos, ou seja, se são créditos subordinados, se são créditos comuns, se são créditos garantidos, se são créditos condicionais e as garantias associadas. Se estes créditos, por exemplo, são garantidos, que garantias é que têm? Se tem hipoteca, se tem sobre bens do devedor, se tem um penhor, ou se há avales, ou se há livranças. Portanto, isto seria aquela documentação que, por exemplo, no âmbito de uma insolvência ou de um PER, também seria necessária apresentar. Deve também apresentar-se com o protocolo de negociação a lista de todos os processos judiciais e arbitrais dos quais o devedor seja parte e de que tenha conhecimento, naturalmente, se houver providências cautelares que ele não tenha ainda sido, por exemplo, citado, naturalmente, por exclusão de partes não tem conhecimento delas, ou então, se não puder por algum motivo que é razoável apresentar algum destes documentos, deve justificar o motivo pelo qual não o apresenta. Pronto.
nomeadamente, imaginando que, por exemplo, as últimas prestações de contas ainda não estão preparadas ou ainda não foram apresentadas, ou que alguns processos judiciais ainda não têm conhecimento deles, ou que têm, mas não têm dos elementos todos, ou que, enfim, para não apresentar os documentos deve justificar o motivo pelo qual não os apresenta. Ora bem, portanto, iniciamos pelo depósito, que pode ser a qualquer momento, a todo o tempo, naturalmente com a garantia de que não é quando o devedor já se encontra numa situação de insolvência, a não ser naqueles casos que foram previstos depois com a aprovação do PEV, e já lá iremos. Após o depósito deste protocolo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os credores que subscreveram o protocolo de negociação, ou seja, que estavam à partida a assinar o protocolo, eles não podem, portanto, eles também assumem um compromisso, uma obrigação, desvincular-se dos compromissos que aí foram assumidos e que eu referi há pouco, que era o compromisso de não instauração de processos judiciais ou de outra natureza contra o devedor, de não instaurar processos de insolvência, não instaurar processos executivos, portanto, não podem desvincular-se dos compromissos aí assumidos antes de decorrido o prazo máximo para as negociações, prazo esse que já consta também do protocolo de negociação e que tem como máximo os tais 3 meses. Embora até possam cessar a participação ativa nas negociações. Ou seja, se um credor, a certo momento, durante os 3 meses de negociação, ou 3 meses, ou 2, ou o que vier a ser acordado, 1 ou 15 dias de negociações, resolver ou entender, não, enfim, não há já qualquer, enfim, as negociações não estão a correr bem, não há aqui qualquer garantia ou qualquer viabilidade, não quiser continuar a participar nas negociações, ele não é obrigado a continuar a participar nas negociações. Porém, como assumiu o compromisso de não se desvincular, pelo menos de não apresentar as ações, de não apresentar a insolvência, também não o pode fazer durante esse período, mesmo que cesse a sua participação. Por outro lado, a participação no protocolo da negociação ou a adesão ao protocolo por um credor que tenha requerido a insolvência, ou seja, para além dos credores que participaram ab início no protocolo de negociação, também podem vir a aderir a esse protocolo credores mais tarde. Basta que façam uma declaração de adesão, enquanto durarem estas negociações. O credor que venha a aderir, no fundo, vincula-se precisamente aos termos do protocolo de negociação que foi firmado pelos primeiros credores. Se esse credor que venha a aderir ou o credor que participou desde o início no protocolo já tivesse requerido a insolvência do devedor antes do protocolo, isto vai determinar a imediata suspensão do processo de insolvência, salvo se o processo se a declaração de insolvência já tiver tido lugar, ou seja, até o momento da declaração de insolvência. Imaginem que ele intentou uma petição inicial de insolvência contra aquele devedor, está ainda a correr o prazo de oposição, ou mesmo já tendo o devedor se oposto, ainda não houve julgamento, ou mesmo já houve julgamento, mas ainda não houve sentença, ou seja, não houve ainda declaração de insolvência. Durante todo este período é possível suspender-se o processo de insolvência, quer quanto ao credor que participa no protocolo do início, quer quanto àquele que venha a aderir a este protocolo. Por outro lado, salvo se o próprio protocolo previr norma diferente, ou seja, by default, extinguem-se automaticamente as ações executivas para pagamento de quantia certa que tenham sido instauradas e, salvo transação em contrário, mantêm-se suspensas as ações destinadas a exigir o cumprimento de ações pecuniárias instauradas contra a empresa. Portanto, se o protocolo, portanto, é muito importante, quer para o devedor, quer para os credores que participam no protocolo, prever já o que é que vai acontecer às ações executivas, se é que elas vão, por exemplo, suspender-se ou extinguir-se, ou se terão outro destino, e por outro lado também prever se as ações destinadas a exigir o cumprimento de ações pecuniárias, ou seja, aquelas que não são executivas, mas que se destinam a exigir mais tarde o cumprimento dessas ações, se vão, por exemplo, se vão extinguir, se vão suspender, se vão levantar-se. Portanto, tudo isto, e daí ser fundamental o acordo destes credores, ou desses credores que representam pelo menos 15%, já no protocolo. Outro dos efeitos muito relevantes do depósito do protocolo de negociação é o de que os prestadores de serviços essenciais, como seja a água, a luz, o gás,
etc., ficam impedidos, a partir do momento do depósito do protocolo, ficam impedidos de interromper o fornecimento destes serviços por dívidas, note-se, relativas a serviços que tenham sido prestados em momento anterior ao depósito. Coisa diferente vai ser depois as dívidas que venham a surgir já no momento das negociações. Ou seja, se estas empresas, os devedores, tiverem já uma dívida vencida relativamente à água, a luz, a gás, pois há outras despesas de serviços essenciais que estão também previstas, já vencida, o depósito do protocolo de negociação impede os prestadores de serviços essenciais de interromper esses fornecimentos. Agora, não impede, obviamente, que eles continuando a fornecê-los, essas dívidas que se venham a constituir não venham depois a ser consideradas mais tarde, e já o direi, dívidas, se a empresa for para a insolvência, dívidas da massa, dívidas ou privilégios creditórios, mas já lá iremos. Para já, suspende. E o que se compreende, naturalmente, para permitir que as entidades que se encontram a negociar, enquanto estão a negociar a sua reestruturação, não desfalta aquilo que é o básico e essencial à continuação da sua atividade, como é o caso da água, do luz, do gás e de outros serviços essenciais que estão listados no regime. Porém, ou melhor, outra das normas que também me parece bastante relevante é que, se após o depósito do protocolo de negociação, o devedor ficar em situação de insolvência, ou seja, no momento em que depositou o protocolo, ele não estava em situação de insolvência, estava numa situação de insolvência iminente, ou estava numa situação económica difícil, mas se após o protocolo ele vier a ficar numa situação de insolvência, e sabendo que o devedor, quando sabe que já está numa situação de insolvência, o que a lei, ou que o Código de Insolvência prevê, é que um devedor deve apresentar-se à insolvência no prazo de 30 dias a contar do conhecimento da situação de insolvência, sob pena de o administrador, ou os administradores, ou quem vincula à sociedade, poderem inclusivamente ter responsabilidades em nível de qualificação da insolvência como insolvência culposa, ou seja, quando a empresa se encontra em insolvência, o seu representante deve apresentar a empresa à insolvência no prazo de 30 dias, sob pena até de responsabilidades pessoais. O que prevê o RER é que a contagem do prazo de apresentação do devedor à insolvência, caso esta insolvência se verifique a meio, portanto após o depósito do protocolo, só começa ou se inicia após o encerramento das negociações. Portanto, se tivermos os tais, por exemplo, 3 meses de negociação que foram aprovados pelos credores, mesmo que a empresa entre em insolvência passado 5 dias, ou 10 dias, ou 20 dias após o depósito, há aqui uma suspensão do prazo de apresentação do devedor à insolvência. Note-se que esta norma, ou esta lei, foi aprovada antes dos decretos-lei que foram aprovados em 2020 e que já previam e que já prevêem a suspensão do prazo de apresentação à insolvência enquanto durante. Portanto, isto depois tem que se conjugar com essa suspensão. Portanto, esta norma é anterior até à pandemia, portanto, obviamente que já temos essas regras, que obviamente não estão aqui hoje em discussão nesta apresentação em concreto, mas já esta norma existia e existe e continua a valer, e agora conjugada, naturalmente, com as normas das leis que vieram a ser aprovadas. Suspensão dos prazos de apresentação à insolvência. Bom, como eu já referi há pouco, mas volto a repetir porque é um ponto importante, o prazo máximo das negociações é de 3 meses a contar deste depósito do protocolo de negociação. O protocolo pode ser alterado, ou seja, o que consta do protocolo pode ser alterado, mas para ser alterado terá de o ser através de um chamado protocolo de alterações, e esse protocolo de alterações tem de ter a intervenção e o consentimento de todas as partes, de todos os credores que o subscreveram do início ou daqueles que ulteriormente aderiram. Portanto, ele não pode ser alterado apenas com 1 ou 2 ou 3 credores e não todos aqueles que o subscreveram. O devedor pode, e isto é uma faculdade, solicitar durante o período das negociações a nomeação do chamado mediador de recuperação de empresas, que é uma figura que surgiu já em 2017, que tem uma legislação própria e que serve precisamente para, como o próprio nome indica, mediar e ajudar pelos conhecimentos que tem, pelas qualidades técnicas que tem,
ajudar o devedor a negociar as soluções de recuperação, dadas, obviamente, as suas componentes, as suas qualificações técnicas. Este pedido de nomeação é requerido junto do IAPMEI. Para além de poder pedir, obviamente, a nomeação, o devedor pode ainda designar o chamado credor líder. O credor líder, e é mais uma vez é uma faculdade, mas que pode, obviamente, ser muito profícua, se estamos a falar, por exemplo, de um credor que tem a maioria do passivo, ou que tem um poder negocial, ou que é aquele que é o credor mais importante, porque é aquele que me fornece, por exemplo, mais bens ou mais serviços necessários à manutenção da minha atividade. Portanto, não há aqui nenhuma preferência por ser um credor garantido, até pode ser um credor que tem menos créditos, mas que tem mais influência, mas este credor será aquilo que é o interlocutor preferencial dos credores no contacto com o devedor, ou até mais do que um credor líder, na medida em que os credores considerem que a tutela dos seus interesses justifica essa pluralidade, ou até acordar a nomeação do chamado comitê de credores, ou seja, daqueles que possam ser os credores mais relevantes para a recuperação daquela atividade e para acompanhar a atividade do devedor. Tudo isto são faculdades que eu acho que na prática fazem todo o sentido, se quisermos, obviamente, ou se o devedor pretende, obviamente, apresentar um RER com, obviamente, com a finalidade de obter uma aprovação final ou uma negociação final com viabilidade e com sucesso. Outro aspecto absolutamente relevante e que tem sido objeto de várias questões, e nomeadamente algumas questões que foram colocadas, tem a ver com as características ou com a posição ou posicionamento da Segurança Social e da Administração Tributária e dos trabalhadores relativamente a este RER. O que diz o regime legal é que sempre que existir crédito, não é? Ou seja, sempre que forem credoras do devedor, ou sempre que com o devedor tiverem já, por exemplo, feito um acordo prestacional para pagamento de algumas dívidas de impostos ou de seguranças sociais junto do devedor, ou seja, não é sempre, é sempre que forem credoras. Podem até não ser, porque os créditos com a segurança social, com a administração tributária, com os trabalhadores já estão absolutamente regularizados, mas sempre que houver créditos, a segurança social, a administração tributária, os trabalhadores e as organizações que representem os trabalhadores têm que participar obrigatoriamente nas negociações. Portanto, têm que participar nas negociações. Eles não têm que estar, nem têm que subscrever o protocolo de negociação. Não têm que lá estar à assinatura. Mas têm que participar, ou seja, têm que ser chamados às negociações. O devedor tem que os chamar, tem que lhes dizer que submeteu um protocolo de negociação com aqueles credores e que tem que os chamar, sob pena até de nulidade. Ou seja, se não houver um chamamento da Segurança Social, da Administração Tributária e dos trabalhadores, havendo créditos destes, o processo pode ficar inquinado de nulidade, o que significa que ele, em última instância, pode não produzir qualquer efeito. Isto é muito importante. Havia depois uma questão que era se eles têm que aprovar, não têm que aprovar, não têm, mas porque também não os vincula, não é? Porque só vincula, veremos mais à frente, os devedores, que só vincula o acordo os devedores que o tiverem subscrito, mas têm que estar nas negociações. Por sua vez, no decorrer das negociações, o devedor tem a obrigação de apresentar o chamado diagnóstico económico e financeiro, apresentar aos seus credores, que permita aos credores conhecer os pressupostos nos quais se baseia o acordo de reestruturação. Já existem mecanismos até de promover o chamado autodiagnóstico económico e financeiro, que existem junto do IAPMEI, em que é possível promover esse diagnóstico. E, portanto, há aqui um princípio de transparência, de lealdade e de full disclosure do que é a situação financeira e económica do devedor junto dos seus credores. Mas também existe idêntica obrigação por parte dos credores em partilhar com os outros credores e com o devedor as informações que tenham relativamente ao devedor e relativamente à atividade. Portanto, isto, apesar de aqui eu, obviamente, enfocar-me no devedor, essas obrigações também existem para os credores. Os credores também estão sujeitos a um princípio de boa-fé, de lealdade, por isso mesmo é que não podem, naturalmente, estar a subscrever um protocolo e ao lado estarem a apresentar processos de insolvência ou estarem a apresentar processos executivos e, portanto, esta idêntica obrigação de transparência e de boa-fé impera tanto para devedor como para credores. Agora, o que é que acontece? Pode, de facto, iniciar-se o período de negociações, no tal prazo máximo de 3 meses,
mas o devedor e os credores, a páginas tantas, durante o período, chegarem à conclusão de que não existem condições para prosseguir com as negociações, ou então conseguirem de facto chegar a um acordo de reestruturação. E portanto, com o que é que este processo encerra? Pode encerrar quer com o depósito do chamado acordo de reestruturação, que foi firmado entre os credores que subscreveram o protocolo e os que ele aderiram, ou então, por outra via, e em pior cenário naturalmente, com o depósito de uma declaração de que não existem condições para prosseguir com as negociações. Pode também não ter havido, porque não houve, nem depósito de acordo, nem depósito desta declaração de que não existem condições, mas o processo considerar-se-á encerrado se tiver decorrido o prazo que estava estabelecido no protocolo de negociação, ou nos tais 3 meses, não é? Porque inclusive o credor pode, ou os devedores do credor, os credores podem ter até, por exemplo, acordado que as negociações só terão lugar durante 1 mês e depois ter estendido a meio do processo o prazo até ao máximo dos 3 meses e, portanto, mesmo sem este depósito do acordo, ou mesmo sem este depósito da declaração, considerar-se-á encerrado o RER, desde que não haja nenhum dos dois e tenha sido ultrapassado este prazo. O próprio encerramento do RER, peço desculpa, está sujeito a registro na Conservatória do Registro Comercial e a publicidade conforme as regras legais e as regras que tenham sido acordadas, peço desculpa aqui o lápis, acordadas e não acordados, entre as partes. O que é que vai acontecer se, e era outra das questões, também já estava na lista de questões, mas que fica já respondida, sem prejuízo depois de eu poder desenvolver, se as partes efetivamente não chegarem a um acordo de reestruturação, ou melhor, o devedor não chegar e, portanto, chegar ao fim daquele processo e não ter conseguido reestruturar ou não ter conseguido chegar a acordo. A pergunta é, podem requerer um RER novamente? Não podem? Há uma limitação temporal? Bom, a lei o que diz é que, apesar de o devedor não poder sujeitar ao RER mais do que um processo de negociação em simultâneo, ou seja, eu não posso estar a ter 3 ou 4 acordos de reestruturação com 3 ou 4 grupos de credores diferentes e apresentar 2 ou 3 protocolos de negociação ao mesmo tempo, isso não posso, portanto só há um. A verdade é que após a conclusão das negociações, independentemente de ter havido um acordo de reestruturação ou não, a empresa, o devedor, é livre de sujeitar novas negociações, iniciadas quer com os mesmos credores, quer com diferentes credores, ao RER, desde que, e esta é a reserva, desde que não viole os termos específicos de acordo anteriormente alcançado ao abrigo deste mesmo regime. Ou seja, imaginando que o credor até, ou melhor, o devedor até apresentou um acordo de reestruturação com aqueles credores. E, entretanto, não conseguiu, naquele momento, chegar a acordo com outros credores. Não, mas que até gostaria de chegar. Pode reiniciar negociações com outros credores diferentes e submeter um novo RER, peço desculpa, porém, o que não pode é, obviamente, violar com esse novo RER as regras a que já se sujeitou e os termos a que já se sujeitou com o acordo que anteriormente alcançou com os restantes credores, não é? A não ser que todos estivessem de acordo. E, portanto, outra das regras que também é importante é que o incumprimento de alguma das obrigações que estejam previstas no acordo de reestruturação não determina a invalidade das demais obrigações decorrentes perante o mesmo ou outros credores. Ou seja, se eu incumprir obrigações com o credor A, obrigações a que me vinculei com o credor A, isso não significa que fiquem inválidas ou que eu deixe de poder cumprir ou ser obrigada a cumprir as obrigações que assumi perante o credor B. E também não afeta a validade dos atos que eu tenha praticado em execução do acordo a que cheguei. Isto é, para efeitos de violação do princípio da certeza jurídica, seria absolutamente caótico e completamente contrário e anárquico se eu, por incumprir uma obrigação, de repente se resolvesse com um efeito retroativo todos os atos que eu pratiquei em execução do meu acordo. Designadamente, e em particular, atos societários, imaginando, por exemplo,
que eu alterei o capital social, ou que entrou um novo, por exemplo, entrou um credor no meu capital social, ou um terceiro, eu não posso voltar atrás, voltar ao que era antes, porque incumpri as obrigações. Portanto, não há um efeito de resolução para trás, não há um efeito de resolução retroativa. Por fim, o acordo de reestruturação constitui, a par com, portanto, o acordo de reestruturação depositado na Conservatória do Registro Judicial, constitui um título executivo. E que é uma regra muito importante relativamente às obrigações pecuniárias nele assumidas pelo devedor. E, portanto, se o devedor se vinculou a liquidar um determinado crédito segundo determinadas circunstâncias para aquele credor ou aqueles credores, e se entretanto não o cumprir, o credor poderá imediatamente executar essa dívida sem ter que passar por uma ação declarativa para reconhecimento da dívida. Quais são as principais vantagens do RER para as empresas que a ele recorrem? Por um lado, e como eu referi em primeiro lugar, ele é um procedimento voluntário e, portanto, ele não é obrigatório. Por um lado, ele só vincula quem ele subscreve. Portanto, a regra não é a mesma, por exemplo, quanto aos PERs ou mesmo quanto aos PEVs, porque ele não, precisamente porque temos uma percentagem de 15%, ele só vincula os credores que o subscrevam ou que a ele adiram. Ou seja, a participação nessas negociações e no acordo de reestruturação é livre. O devedor pode convocar todos ou apenas alguns dos seus credores, ou apenas mesmo só um credor, desde que com o tal limite de 15% do seu passivo e desde que esses 15% não sejam só de créditos não subordinados, ou pelo menos 15% sejam de créditos não subordinados. O conteúdo do acordo de reestruturação também é absolutamente livre, não tem grandes limitações, a não ser, obviamente, aquelas que possam decorrer de violações de normas de ordem pública, e já lá iremos. Obviamente que esse conteúdo de acordo deve ser também de boa fé, destinado a que as medidas sejam aptas a contribuir para a recuperação do devedor. Portanto, naturalmente que o acordo não servirá ou não deve servir para beneficiar um ou outro credor só por si, mas sim que tenham como fito e como objetivo último contribuir para a viabilização e para a recuperação do devedor. O acordo apenas afeta os direitos de crédito de que sejam titulares os credores que o subscreveram. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, num PER, ele pode vincular todos os outros credores, mesmo aqueles que não tenham participado nas negociações, desde que se atinja um determinado quórum de votação. Aqui não, ele só vincula quem o subscreveu ou quem ele aderiu. E é confidencial, portanto eu não posso ir à conservatória pedir o acordo, etc., salvo nos casos em que seja, ou que os próprios credores decidam de outra forma, os credores com o devedor, ou seja, os credores e o devedor que estão no protocolo podem acordar que não seja confidencial, ou podem acordar que partes dele não sejam confidenciais, podem até acordar que uma parte seja e outra não seja, exceto os casos em que é necessário conhecer o seu conteúdo para efeitos de suspensão dos processos judiciais. Ou seja, como eu depois tenho que comunicar junto do processo judicial que existe um acordo de reestruturação e, portanto, aquele processo deve ser extinto, ou deve ser suspenso, ou aquilo que eu tenha chegado a acordo, naturalmente eu preciso de poder demonstrar perante o juiz onde corre o processo. E, portanto, nessa parte não é possível os credores dizerem que também é confidencial nessa medida, porque isso seria, obviamente, contrário ao próprio objetivo do RER, que é permitir a viabilidade e, portanto, naturalmente permitir ou impedir estes processos judiciais contra a manutenção da empresa de avançarem. E como eu dizia há pouco, as principais vantagens, continuando, o depósito desse acordo determina a suspensão desses processos executivos que respeitem a créditos incluídos no acordo. Note-se que se existirem processos executivos que têm por partes o devedor por um lado como executado, naturalmente, e o credor como exequente, e em que o credor, por exemplo, tenha intentado essa execução contra o devedor e contra, por exemplo, garantes, imaginando, mas se no protocolo de negociação se houve uma completa inovação, uma completa alteração da dívida e em que participaram também, por exemplo, os garantes,
não pode depois o credor mais tarde ir contra os garantes, não é? Precisamente porque o credor principal aceitou que aquela dívida, em vez de ser 100, passa a ser 50, ou em vez de ser paga de imediato, pode ser paga em não sei quantas prestações, e aqui houve uma completa inovação, uma completa alteração do valor da dívida, o que significa que depois esse credor não pode ir à procura da dívida na sua globalidade contra o garante, por exemplo, quem deu uma hipoteca, ou um penhor, ou outro tipo de garantia, um aval, ou uma livrança, ao devedor. O que é que o RER também permite? É que se o meu acordo de reestruturação, porque o mínimo são 15%, mas não é o máximo, não é? Portanto, eu até posso obter uma percentagem que se qualificasse para um PER, ou seja, que qualificasse como aprovação de um PER. E, portanto, se eu conseguir, através do acordo de reestruturação que é depositado junto da conservatória, na verdade, uma aprovação por parte de credores que representem as percentagens que são exigidas pelo PER, eu posso, eu devedor, iniciar um PER com vista à homologação judicial daquele acordo. Pronto, ou seja, era aquilo que já se previa no PER para os casos em que eu já tenho um acordo de reestruturação com as percentagens necessárias e em que só quero a homologação judicial. Pronto, porque torna a coisa, obviamente, o acordo mais forte, porque teve ali o crivo do juiz. Portanto, é possível ter um acordo de reestruturação que eu deposito e depois com ele inicio um PER para a sua homologação judicial. Há pouco eu também já tinha referido que com o depósito do protocolo, os prestadores de alguns serviços essenciais, como eletricidade, comunicação, água, etc., ficam impedidos de interromper. Também já tinha referido que a possibilidade de ser acompanhado por um mediador de recuperação de empresas é uma possibilidade, não é uma obrigação, mas é uma possibilidade que eu acho, enfim, que é obviamente de aproveitar. Porquê? Porque os mediadores de recuperação de empresas têm carteira profissional, ou seja, têm então um curso, têm várias valias, podem concorrer economistas, juristas, gestores, engenheiros, etc. Mas têm que ter este curso, está previsto na legislação que compete, e portanto são à partida profissionais qualificados, têm formações específicas também em mediação, tem experiência de administração ou direção de empresas, ou experiência, por exemplo, na área económica ou financeira, ou na reestruturação de créditos, e, portanto, para devedores que, se calhar, na sua própria dinâmica interna ou nos seus serviços internos, careçam desse suporte, e obviamente pode ser interessante e pode ser uma mais-valia obter a ajuda de um mediador de recuperação de empresas. Pronto. Isto quanto ao PER, muito mais haveria para dizer sobre o PER, mas depois estarei aberta depois a discutir em fase de discussão. Quanto ao PEV, ou ao processo extraordinário de viabilização de empresas, como eu já referi há pouco, o processo especial de viabilização de empresas, ao contrário do RER, diz já expressamente que se destina, ele foi aprovado para entrar em vigor em novembro de 2020 e com um prazo de aplicação até 31 de dezembro de 2021. E, portanto, teve como especial enfoque a pandemia e evitar que empresas que estivessem mesmo numa situação de insolvência atual, já se vai ver em que termos, ou numa situação económica difícil ou insolvência iminente, pudessem ele recorrer. E, portanto, ao contrário daquilo que sucedia com o RER ou com o PER, que também não era possível e não é possível recorrer quando já se está numa situação de insolvência atual, o PEV é possível numa situação de insolvência atual, já veremos em que circunstâncias, em virtude apenas da pandemia da Covid. Portanto, não numa situação de insolvência atual que se deva a outros aspectos que não o Covid, mas que ainda sejam suscetíveis, obviamente, de viabilização. O PEV, ao contrário do RER, é de facto um processo que, passando-se em termos de discussão e de acordo fora dos tribunais, ele é apresentado junto do tribunal do local da sede em que a empresa tem tem a sede registada. E ele inicia-se como? Muito à semelhança do que acontece com o PER, inicia-se com a apresentação pela empresa de um requerimento acompanhado destes documentos que se passam a listar. Por um lado, uma declaração escrita e assinada pelo órgão de administração da empresa,
que ateste que a situação em que a empresa se encontra naquele momento é devida à pandemia da doença, ou seja, que não é uma situação, seja ela, por exemplo, de insolvência, seja ela de insolvência iminente, ou seja, não estamos em insolvência, mas a curto prazo viremos a estar, seja ela de uma situação económica difícil, deve-se à circunstância da pandemia e não a outras circunstâncias anteriores à pandemia, mas que reúne as declarações necessárias para a sua viabilização. Esta é uma declaração escrita e assinada pelo órgão de administração da empresa, ou seja, por quem vincula a empresa. Deve também conter a relação de todos os credores, subscrita e datada há não mais de 30 dias, não só pelo órgão de administração da empresa, como por contabilista certificado ou por ROC, sempre que a revisão de contas seja legalmente exigida, e portanto não é, portanto o próprio contabilista certificado ou ROC deverão subscrever, obviamente com este limite de não mais de 30 dias, para ser uma declaração atual, e deve também conter o acordo de viabilização que seja assinado pela empresa e por credores que representem pelo menos as maiorias de voto previstas na lei. E já vamos ver quais são as maiorias. Até aqui é bastante parecido com o PER, apesar da diferença que é, estamos a falar de casos de empresas de insolvência atual também, e que sejam devidas à pandemia. Assim que é apresentado este documento em tribunal, o tribunal nomeia um administrador judicial provisório, também como acontece com o PER. E esta nomeação, que é publicada no site dos sítios, não é? Portanto, na publicidade pública, portanto, qualquer pessoa, seja advogado ou não, ou seja profissional desta área, qualquer pessoa pode ir aos sítios, à plataforma sítios e pesquisar e ver se foi aprovado, se deu entrada um PEV. Esta nomeação do tribunal obsta à instauração de ações para cobrança de dívidas contra a empresa, sejam elas ações declarativas, sejam elas processos executivos, sejam elas providências cautelares de arresto, quaisquer processos que se destinem a cobrar dívidas, e estes processos, naturalmente, ou esta impossibilidade vigora até ao trânsito em julgado da sentença de homologação ou não homologação do acordo, que será proferida depois pelo tribunal. Para além de obstar à instauração de novas ações, ela também suspende ações que já estejam pendentes, com essa mesma finalidade, e após a homologação do acordo de viabilização pelo tribunal, estas ações extinguir-se-ão, a não ser que o próprio PEV, ou seja, que o próprio acordo de viabilização preveja a continuação destas ações, ou então que os créditos que em causa nessas ações não estejam abrangidas pelo próprio acordo. Naturalmente, se o acordo não previr estes créditos, então não pode obviamente produzir-se esse efeito, não é? Sob pena obviamente de haver aqui uma violação do princípio até do contraditório da defesa. De resto, para além do mais, a nomeação deste administrador judicial provisório, que é feita pelo tribunal por sorteio, e é feita pelo tribunal por sorteio e aleatoriamente, o que não significa, e faz isso muitas vezes, e é aconselhável, que o próprio devedor não sugira que seja designado um determinado administrador judicial provisório, mas em que deve explicar o motivo pelo qual aquele administrador judicial provisório é o que, naquele âmbito daquela empresa, é o que reúne as melhores condições, tendo em consideração a atividade que é prosseguida ou o tipo de viabilidade que se pretende. O devedor não está inibido de sugerir um determinado administrador judicial provisório, nem o tribunal está inibido de aceitar essa sugestão, mas à partida isto é por sorteio. A partir do momento da nomeação, a empresa deixa de poder praticar atos de especial relevo sem que previamente obtenha autorização para a realização dessa operação por parte do administrador. Portanto, a partir do momento em que haja essa nomeação publicada no site dos sítios, não pode a empresa naturalmente, por se vender imobilizar ou vender bens ou a chegar a acordos com credores com questões de especial relevo ou a deixar entrar pessoas em capital social, etc., sem a autorização do administrador judicial provisório. O que é que acontece? Qualquer credor, a partir da publicação da relação de credores, que é feita também no site dos sítios e é pública, pode e deve proceder à impugnação dessa relação de credores junto do tribunal e solicitar a não homologação pelo tribunal
do acordo de viabilização, e para isso dispõe do prazo de 15 dias. Como é óbvio, os credores não recebem nenhum pop-up destes prazos ou destas viabilizações e, portanto, devem estar atentos àquilo que vai aparecendo no site público dos sítios portanto, com a nomeação do administrador judicial provisório e com a publicação da relação dos credores. E, portanto, como eu referi há pouco, os credores dispõem do prazo de 15 dias desde a publicação da relação de credores para proceder à impugnação do crédito. O que é que isto significa? Se o devedor colocou que o meu crédito, ou melhor, o meu débito perante o credor é de valor X, tem as garantias Y, é um crédito comum, é um crédito subordinado, é um crédito garantido e tem estas categorias, e o credor, afinal, o seu crédito não é de X, é de Y, e não é comum, é garantido, e não tem estas garantias, tem outras, então ele deve proceder à sua impugnação junto ao tribunal competente e solicitar, caso não entenda, ou não é? Solicitar, caso entenda, a não homologação pelo tribunal do acordo de viabilização, e tem 15 dias para o fazer. No mesmo prazo, portanto, nos 15 dias, o administrador judicial provisório que foi nomeado pelo tribunal, ou quer por sugestão do próprio devedor, quer por nomeação por sorteio, tem de emitir um parecer sobre se o acordo oferece perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. Portanto, é um órgão que, para todos os efeitos, deve manter-se autónomo e deve emitir esse parecer. Após o decurso do prazo de 15 dias, e isto é novo relativamente àquilo que antes o juiz num PER poderia fazer ou deveria fazer, o juiz, portanto, depois de receber as impugnações do tribunal, portanto, as impugnações dos créditos e os pedidos de não homologação do acordo, dispõe de um prazo de 10 dias para decidir sobre as impugnações, portanto, decidir se os credores têm ou não têm razão naquilo que pedem, e note-se que, e portanto a impugnação deve fazer-se com prova documental, não é? Portanto não temos aqui uma impugnação sujeita a testemunhas ou sujeita a julgamentos, portanto é com a prova documental, e portanto ele deve decidir sobre as impugnações, e deve analisar o próprio acordo, e aqui é muito interessante porque, ao contrário daquilo que acontece, como eu referi há pouco, o juiz no âmbito de um PER, o juiz deve homologar o acordo por sentença se cumulativamente, o acordo respeitar as maiorias de aprovação pelos credores que são previstos na lei, eu já vou referir qual é o quórum para a aprovação, e se efetivamente o acordo, do ponto de vista da sua substância, apresentar perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. Portanto, e isto independentemente de ter havido credores a solicitar ou não a homologação pelo Tribunal do Acordo de Viabilização. Portanto, os acordos naturalmente têm que ser sérios sérios com certeza, e têm que ter como fito e como objetivo uma perspectiva razoável de viabilidade da empresa. Tem que ser razoável aos olhos do juiz. Por fim, também o juiz deverá apreciar se, mesmo que não tenha sido requerida nenhuma não homologação, se no conhecimento do juiz, e de acordo com aquilo que devia ser o seu conhecimento oficioso, existirem circunstâncias que nos termos da lei, ou seja, em termos imperativos, impusessem a não homologação desse acordo, designadamente a violação do princípio da igualdade de tratamento entre os credores de igual classe, portanto nós tratarmos de forma desigual aquilo que é igual, é um princípio de ordem imperativa, ou a constatação de que o acordo, por exemplo, oferece a algum dos credores um tratamento mais desfavorável do que aquele que sucederia caso não houvesse acordo, nomeadamente caso a empresa fosse declarada insolvente. Isto é muito idêntico àquilo que já acontece no âmbito do PER, quando alguém pretende, ou no âmbito mesmo de um plano de insolvência, votar numa insolvência, ou seja, ao juiz é obrigatório que faça esta análise e verifique se existem a violação de normas imperativas que devem imperar. Daí que, naturalmente, estes acordos de reestruturação em particular, precisamente porque estão sujeitos ao crivo do juiz, mais do que nunca devem ser sujeitos, ou melhor, nestes acordos deve haver ajuda por parte do devedor, se não tiver essa ajuda interna, de entidades capacitadas para tal, seja tecnicamente, de gestores, de análise financeira, seja do ponto de vista jurídico.
A decisão de homologação vincula, aqui ao contrário do que acontecia no RER, é que só vinculava os credores que a subscreveram, vincula a empresa, vincula os credores que subscreveram este acordo e vincula os credores que constem da relação de credores. Porquê? Porque a relação de credores foi publicada, mesmo que não tenham participado na negociação extrajudicial, relativamente aos créditos que se tenham constituído, obviamente, ou que já existissem, à data em que foi proferida a decisão de nomeação do administrador judicial provisório. Qual é a outra regra interessante, importante e nova, inovadora, que foi introduzida pelo PEV? É que as garantias que tenham sido convencionadas entre a empresa e os seus credores no âmbito do PEV, nomeadamente, imaginando que a empresa deu, por exemplo, um imóvel, hipotecou um imóvel, ou penhorou algo, empenhou, peço desculpa, algum bem, precisamente para obter algum financiamento por parte de algum credor, de forma a conseguir desenvolver a sua atividade, essas garantias, caso venha a ser declarada a insolvência desta empresa no prazo de 2 anos, essas garantias, ao contrário de outras garantias que pudessem vir a ser objeto de resolução no caso de insolvência, essas garantias mantêm-se, mesmo que mantêm-se, ou seja, não são objeto de resolução caso a insolvência venha a ser declarada no prazo de 2 anos, ao contrário de outras garantias que podem ter sido convencionadas e que, se a empresa, entretanto, for para a insolvência e que tenham sido convencionadas no prazo de 2 anos, podem vir a ser resolvidas por parte do administrador de insolvência sem empresa. E, portanto, as garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores que tenham essa finalidade e não outras, essa finalidade mantém-se, portanto, são válidas. Outra das regras interessantes, importantes e inovadoras do PEV é que mesmo aqueles credores, sócios ou mesmo acionistas ou quaisquer outras pessoas que sejam relacionadas com o devedor, que no âmbito do PEV financiem a atividade da empresa e que lhe disponibilizem capital para a sua viabilização, esses valores gozam, esses créditos gozam de privilégio creditório mobiliário geral. Ou seja, eles até estão acima, em termos de prioridade de pagamento, dos próprios créditos dos trabalhadores, quando são privilégios creditórios imobiliários gerais. Isto é todo o mundo do que é que isto significa, mas enfim, estão descritos, portanto, estão acima dos trabalhadores e mais ainda acima dos credores garantidos, com hipotecas e avales, etc., ou dos credores comuns. Portanto, quem financia a atividade da empresa, e pode até mesmo ser sócios, ou os acionistas, gozam deste privilégio. Portanto, reparem, os sócios e acionistas, etc., cujos créditos, em qualquer outra circunstância que já existissem, são créditos subordinados, e portanto só seriam pagos em último lugar, caso houvesse dinheiro para os pagar, se financiarem a atividade da empresa neste momento para disponibilizar capital para a sua viabilização, gozam deste privilégio creditório. E os credores, por maioria de razão, naturalmente, que não tenham nenhuma relação com o devedor, também. Quanto a benefícios fiscais, eu não referi há pouco relativamente ao RER, mas eles também existem, e é importante dizê-lo. Isto foi provavelmente por ver aqui alguma limitação também, mas a homologação do acordo de viabilização confere às partes subscritoras os benefícios fiscais que estão previstos no Código de Insolvência para os planos de recuperação, nomeadamente quanto ao IMT, ao Imposto Social e ao IRC, mas aqui, note-se, é desde que compreenda a reestruturação de créditos correspondentes, em regra, a pelo menos 30% do total do passivo não subordinado da empresa, ou seja, só gozam destes benefícios fiscais portanto, as reestruturações de créditos correspondam a pelo menos 30% de passivo não subordinado, passivo comum ou passivo garantido ou privilegiado. O PEV tem caráter urgente. Note-se que o próprio processo de insolvência, o PER, o processo especial de revitalização, seja PER ou PEAP, também tem caráter urgente, mas o PEV tem um caráter ainda mais urgente do que estes, de acordo com a lei, portanto, inclusivamente na própria fase de recurso. Pronto, se houver, por exemplo, uma não homologação do PEV e o devedor quiser recorrer, ou se houver uma homologação do PEV e um credor quiser recorrer dessa homologação, este processo tem prioridade relativamente ao julgamento de um processo de insolvência, de um PER ou de um PEAP, um processo especial de acordo de pagamento. Qual é que é aqui a diferença, as distinções? Porque
de facto há muitos pontos em comum e, portanto, é importante manifestar quais são as diferenças entre o PEV e o PER. Por um lado, o PEV destina-se a empresas que se encontram em situação económica difícil ou mesmo em situação de insolvência iminente ou atual, ao contrário do PER, em que não é uma situação de insolvência atual, não obstante haver normas que previram, entretanto, que se pudesse estender o período de negociações do PER já em período de pandemia, mas ainda assim têm que estar numa situação de não insolvência, mas que se prendam única e exclusivamente com a pandemia, com a doença, com a Covid. Por outro lado, também diferentemente do que acontece no PER, o juiz, o tribunal vai aferir se este PEV, ou seja, se o acordo de viabilização oferece perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. Portanto, não é uma mera análise formal sobre se foram ou não violados princípios de ordem imperativa que impunham a não homologação, não, ele tem que fazer uma apreciação mais substantiva. Em terceiro lugar, como já referi há pouco, os credores, sócios e acionistas gozam deste privilégio creditório imobiliário geral. E em quarto lugar, as empresas não se poderiam submeter ao PER, como disse há pouco, e portanto fornece uma nova hipótese de recuperação às empresas que já estejam em situação de insolvência atual. Quais são os critérios para efeitos de aprovação do PER, do RER? E aqui é igual àquilo que se coloca relativamente ao PER. Há duas hipóteses. Portanto, das duas uma. Ou temos um quórum constitutivo, ou seja, para efeitos de quem está a aprovar, de 1/3 dos créditos na sua totalidade, ou seja, incluindo todos, e quem delibera favoravelmente são 2/3 desse 1/3, desde que mais de metade destes votos sejam votos correspondentes a créditos não subordinados, não se considerando como tal as abstenções. Portanto, considera-se aprovado desde que tenham um quórum constitutivo de 1/3 e dentro desse 1/3 deliberem favoravelmente 2/3 e dentro desses 2/3 mais de metade sejam credores ou comuns ou garantidos e não subordinados. Ou então, segunda hipótese, eu não tenho um quórum constitutivo de 1/3, mas tenho um quórum deliberativo, ou seja, que vota favoravelmente, de metade da totalidade dos créditos, metade, desde que mais de metade destes votos sejam votos correspondentes a créditos não subordinados, não se considerando como tal as abstenções. Portanto, são duas hipóteses alternativas para a aprovação de um PEV. Cada 1 euro de crédito vale um voto. Portanto, não há aqui, independentemente de ser credor garantido, credor comum, ou credor privilegiado, ou credor subordinado, estamos a falar sempre de valores de crédito, de valores de euros. Daí que a percentagem tem de passar para o quórum deliberativo e para a circunstância da maioria, ou de mais de metade, ser votado por credores que não têm relação especial com o próprio devedor. O que é possível incluir num acordo de viabilização? Pode incluir, no fundo, o acordo de viabilização contempla, é uma proposta de reestruturação do passivo da empresa e pode nomeadamente, salvo várias outras possibilidades, que já são aquelas que decorreriam de um PER, propor ou prever um alargamento dos prazos de pagamento, por exemplo, moratórias, uma redução dos juros, perdão de parte do capital das dívidas, conversão de créditos, por exemplo, em participações sociais, em cotas ou ações, a apresentação de um novo modelo de negócio. Então, há também uma ampla liberdade de negociação, naturalmente limitada ao que são os princípios básicos que também já imperam para o PER, que é não se violarem tratamentos preferencial, não se tratar de forma diferente do que é igual ou de forma igual do que é diferente, e haver de facto uma perspectiva razoável de viabilização da empresa, que é apreciada pelo próprio tribunal, ao contrário do que acontece no PER, e não haver violação de normas imperativas de reestruturação. Quanto aos créditos tributários e créditos da Segurança Social, existe também uma norma específica prevista no PEV, que prevê a possibilidade, portanto, no âmbito da negociação de um PEV com o Estado, ou com a Segurança, portanto, com a Administração Tributária ou com a Segurança Social, que prevê uma flexibilização
dos acordos prestacionais relativos a créditos do Estado, nomeadamente redução das taxas de juros, não do capital. Não há nenhuma previsão da possibilidade de redução do capital, que de resto é intransponível e inatacável. Porém, prevê-se uma redução dos juros de mora. Quando os planos prestacionais a que se chega a acordo com a administração tributária com as finanças, se previr o pagamento de prestações de 73 a 150 prestações mensais, pode haver uma redução dos juros de mora de 25%. Quando as prestações sejam em número inferior, naturalmente, 37 até 72 prestações mensais, pode haver uma redução das taxas de juros a 50%. Quando os planos prestacionais forem até 36 prestações mensais, uma redução já bastante razoável de 75%. E, na verdade, se a dívida for paga nos 30 dias seguintes à homologação do acordo, pode haver um perdão completo, total, dos juros de mora vencidos. Há outra regra também: se a dívida exceder 51.000 euros, nenhuma das prestações mensais pode ser inferior a 1.020 euros mensais. Pronto, isto é uma regra específica do regime do PEV. Conclusões que já são em tom de, enfim, não é de crítica, quer dizer, eu acho que o objetivo destas normas, em momentos diferentes, e em momentos diferentes, obviamente é um objetivo muito lícito e muito razoável, porém, o que é que acontece? Na atualidade, e tendo em consideração que nós, enfim, o RER foi aprovado antes da pandemia, entretanto temos a pandemia, que ainda dura, temos uma série de decretos-lei ainda pendentes, que prevêem suspensões de prazos para a apresentação em solvência, suspensões de prescrições, suspensões de caducidade, apoios estatais, etc. E talvez tivesse sido o momento em 2020 e 2021 para tentar, em vez de criar vários regimes, tentar consolidar algum regime que fosse mais abrangente. Na minha opinião, e que não vincula naturalmente o escritório a que eu pertenço, é a minha opinião privada, e eu acho que estas medidas poderiam ter sido, ao invés de se aprovar um PEV ou de se mexer no RER, como se mexeu depois em 2020, teria sido possível introduzir já nos regimes que existem as regras do PEV. Não é? Ou algumas regras do PEV. Acabava por facilitar a vida não só aos devedores como aos credores. E, portanto, por exemplo, o PEV, na verdade, é uma espécie de PER com algumas circunstâncias ou com algumas especificidades. E, portanto, talvez tivesse facilitado, em vez de criar mais um novo regime, que tem tantas regras idênticas àquilo que já existe, introduzir nos regimes que já existem, no RER e no PER, introduzir já as regras do PEV, facilitaria, sem dúvida, a análise das empresas devedoras, que eu acredito que estejam perdidas no meio de tantos regimes e tantas possibilidades de recuperação e até dos credores. Por outro lado, até do ponto de vista atual, qualquer cidadão, qualquer empresa ou particular, se for à publicidade da plataforma Sítios, consegue investigar, por assim dizer, quantos PEVs é que estão colocados até à atualidade, até o momento, desde que entrou em vigor, em novembro de 2020. E daquilo que eu vi, pelo menos até ontem, só tínhamos 3 PEVs nos Sítios, 3, e um deles até não tinha sido homologado. O que é que isto significa? Há, de facto, aqui ou uma desconfiança relativamente ao que é o PEV, ou um desconhecimento do que é, ou alguma falta de segurança quanto àquilo que pode ser, que o PEV pode permitir. E, portanto, o que é um sinal que naturalmente, se calhar, é um sinal de que este regime, que tem obviamente muitas valias, não é? Nomeadamente quanto à possibilidade de ser negociado com menos, quer dizer, à possibilidade de serem, por exemplo, constituídas garantias ou de serem constituídos meios de financiamento, podia, obviamente, ter tido um destino um bocadinho mais ágil e menos, e se calhar menos papel, não é? Por outro lado, a própria exigência dos requisitos de acesso e a não vinculação de todos os credores, ao contrário, por exemplo, do PER, e a própria impossibilidade de manterem aberto o recurso a outros mecanismos de financiamento, porque só aqueles financiamentos
que estão previstos no próprio PEV, que são permitidos, também, enfim, cria aqui algumas dificuldades e por fim, faria todo o sentido que fosse possível agilizar o próprio regime do PEV, tornando-o mais acessível e até prorrogando o seu prazo de vigência, que eu espero, sinceramente, que venha a ser prorrogado no futuro, que venha a ser prorrogado para além de dezembro de 2021 e é até bastante, quer dizer, expectável que o venha a fazer. Portanto, dito isto, sem me querer alongar muito mais, até para dar também aqui lugar, eu tinha aqui algumas questões que já tinham sido colocadas anteriormente e que deixo à consideração da doutora Maria José Chaves, se quer que eu, enfim, como é que pretendo fazer, ou seja, se eu já as leio e tento respondê-las, ou se, eu confesso que ainda não olhei agora para o chat, vou olhar, tenho que olhar. A apresentação vai ser facultada, peço desculpa, estava aqui a ver, sim. Não sei como é que preferem, doutora Maria José. Eu tenho aqui algumas perguntas. Sim, doutora, antes de mais, muito obrigada pela excelente apresentação, que de facto foi extremamente elucidativa dos requisitos, das vantagens, das obrigações de cada um dos regimes, sendo embora que é sempre uma matéria densa e, portanto, as dúvidas e as questões também são bastantes. De facto, como estava a dizer, temos algumas questões que foram colocadas previamente e depois agora temos já imensas questões também no chat, pelo que não sei se teremos disponibilidade para responder a todas, mas eu penso que poderemos começar por algumas e depois face ao tempo de que disponhamos, podemos ou não responder a todas, sem prejuízo de depois se ficarem ainda questões pendentes, podermos responder se a doutora assim o permitir e tiver disponibilidade para isso, tentarmos responder algumas das questões por escrito que não consigamos dar aqui resposta e que de alguma forma também não estejam tão explícitas na apresentação que a doutora fez. Portanto, se calhar, começando... Eu se calhar, sim. Diga, doutora, diga. Eu peço desculpa interromper, eu se calhar, uma vez que estas questões me chegaram antes, no sentido em que já foram colocadas pelos participantes quando preencheram a sua inscrição. Começávamos por aí. Exatamente, por questões de prioridade e depois então iria, se concordar, doutora, iria então às questões que foram colocadas aqui no bate-papo. Portanto, havia uma primeira questão que foi colocada por um dos participantes e que era relativamente aos assuntos abordados, se existe algum apoio específico para o setor do comércio e da indústria de panificação, pastelarias e similares. Ora bem, eu fiz uma pesquisa, de facto houve uma, e se calhar porventura, o programa apoiar.pt foi por portaria 69/2021, 69/2021 de 24 de março de 2021, o programa apoiar.pt foi alargado a uma série de setores, nomeadamente incluindo os setores da panificação, pastelaria e fabricação de artigos de pirotecnia. Pronto, não tem a ver com este, mas pronto, foi alargado. Tem como objetivo atribuir fundos perdidos, atribuir a fundo perdido, aliás, compensações correspondentes a 20% da quebra de faturação. Portanto, claro que eu não conheço muito mais detalhes, porque por sinal, quer dizer, ainda não tive nenhum cliente desta área que me solicitasse apoio em particular neste setor, mas de um ponto de vista mais genérico, consideraria era que, no fundo, quem esteja nesta atividade ou noutras que tenham sido especialmente afetadas pela pandemia, que faça a sua pesquisa relativamente aos programas de apoio estatal e de quebras de faturação. Mas por acaso, em particular, este setor da panificação, pastelaria, está previsto neste decreto-lei, nesta portaria, aliás, 69/2021, de 24 de março de 2021. Depois tinha aqui uma segunda questão que foi colocada. Doutora, deixe-me só, relativamente a esta questão, nós, a AIP, nós dispomos de um departamento de consultoria que está neste momento a dar apoio a todos os sistemas de incentivos que foram, entretanto, publicados e, portanto, aqui nós iremos entrar também em contacto com a empresa para disponibilizar informação mais detalhada sobre o apoiar e outros programas que, entretanto, surgiram para os diversos setores de atividade. Só dar esta nota.
Não, ótimo, e é uma nota muito importante, fica aí, bem Sim. mais importante do que, exatamente, então pronto, já tem a resposta e o apoio da AIP, que será obviamente muito melhor e bem mais profissional. Depois, a segunda questão que foi colocada era a de saber se os prazos para a conclusão do RER beneficiaram de alguma suspensão devido às medidas extraordinárias adotadas em virtude da pandemia. Ora bem, na verdade o que acontece é o seguinte, o RER, que como eu referi há pouco e guardei agora para a questão para depois também não me repetir, o RER foi aprovado antes da pandemia, não é? Porque foi aprovado em 2018 e nós tivemos a pandemia, enfim, começaram a pandemia em 2019, mas em 2020 foi quando se iniciaram as legislações tendentes à proteção do meio empresarial português. Então o que aconteceu foi que em 27, com esta lei que também aprovou o PEV, que foi a lei 75 de 2020, de 27 de novembro de 2020, alargou-se o âmbito de aplicação do RER também a empresas insolventes que fossem afetadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença Covid-2019. Portanto, ao passo que o RER, até ao momento, era utilizado por empresas que também estivessem numa situação económica difícil ou situação de insolvência iminente, mas não insolvência, portanto, atual, em 2020, finais, alargou-se esse âmbito de aplicação também ao RER. E estabeleceu-se um regime excepcional e temporário para esse âmbito do RER. Agora, não se estabeleceu nenhuma suspensão do prazo de negociação, porque, na verdade, da mesma forma como também não se estabeleceu uma suspensão do prazo de negociação do PER. E, portanto, o que veio, ou seja, respondendo à questão, não há nenhuma suspensão dos prazos para negociação para conclusão do RER. O que há é a possibilidade de se apresentarem RERs, neste momento, para empresas insolventes, que tenham sido também insolventes por causa do Covid-19. Ao contrário do que existia no RER antes de entrada em vigor, em novembro de 2020, em que era só possível para empresas em situação económica difícil e em situação de insolvência iminente. O que é que isto significa em termos práticos? É como nós já temos uma legislação que diz que o prazo de apresentação à insolvência está suspenso enquanto durar a pandemia, não é? Acabam por se conseguir conjugar as suspensões, por assim dizer, dos processos de insolvência. E, portanto, espero ter respondido à questão. Portanto, não há uma norma específica a dizer que se pode negociar num prazo superior, não há. Há a possibilidade de aplicar o RER também a empresas insolventes, desde que estejam insolventes por causa da pandemia. Por outro lado, a própria, esta lei também, 75 de 2020, portanto, a que aprovou o PEV, também previu que, mesmo num plano de recuperação no âmbito de uma insolvência, ou plano de revitalização no âmbito de um PER, desde que a empresa o solicite e fundamente, o juiz pode conceder nova prorrogação de prazo para a conclusão das negociações que tenham sido encetadas para a aprovação de um plano de recuperação no âmbito de uma insolvência, pelo menos por uma só vez e por um mês, ou seja, se houver aqui empresas que já estão, por exemplo, num processo de insolvência e estejam, por exemplo, a negociar um plano de recuperação, estejam num processo de insolvência, mas com um plano de recuperação e não de liquidação, ou estejam num PER e estejam portanto, a terminar o seu prazo para terminar as negociações de um PER, desde que o requeiram fundamentadamente ao juiz, portanto, da empresa e do próprio administrador, judicial provisório, ou seja, com o apoio do administrador, o juiz poderá conceder uma nova prorrogação do prazo para conclusão dessas negociações com vista à aprovação do plano de recuperação por uma só vez e por um mês. Em processo de insolvência também existe outra norma que prevê que na Assembleia de Credores, para a votação e para a aprovação do plano de insolvência que já tenha sido apresentado, ou seja, o plano já terminou, e estamos na fase de apreciação e de votação, que se quem apresentou o plano o requerer e fundamentar, o juiz pode conceder mais um prazo de 15 dias úteis
para que a proposta que foi apresentada para votação seja adaptada à pandemia. Portanto, aqueles processos que já estivessem nesta fase, no contexto de uma pandemia e que tenham que ser adaptados, naturalmente que isto valeria mais, esta lei foi aprovada, isto vem tudo com a lei que foi aprovada em novembro de 2020, portanto, há alguns casos que já terá passado o prazo, mas isto pode suceder, já estamos a extravasar aquilo que é o PEV e o RER, mas admitindo que muitos dos participantes estão, ou já estão no âmbito de um plano de insolvência, ou já estão no âmbito de um plano de recuperação, no âmbito de um PER, ou já estão em cenário de aprovação, existem também estes mecanismos que foram aprovados. Depois, outra questão que foi colocada, que eu penso ter entendido bem, mas não tenho a certeza, e se não for assim, peço que o participante que depois que a colocou me corrija, foi a seguinte questão: se estes mecanismos, o RER e o PEV, podem ser utilizados por entidades fundidas, ou a sociedade incorporante assume a sua posição automaticamente, mesmo que nada diga no projeto de fusão. Ora bem, eu não sei se entendi bem a questão, mas se entendi bem, o que acontece é que, imaginando que nós tínhamos uma empresa que se tinha recorrido a RER ou a PEV, e que entretanto é fundida noutra, ou seja, é incorporada noutra, o que é que vai acontecer com este processo, não é? Porque a sociedade incorporante incorpora e, portanto, a sociedade incorporada, na verdade, com o registro da fusão, ela desaparece como entidade autónoma, não é? Isso é o que prevê o Código dos Estados Comerciais. Quando há uma incorporação por fusão, a entidade incorporante incorpora e a outra desaparece. E, portanto, apesar dessa questão não ter ainda surgido, ou seja, não ter sido possível, eu diria que o RER e o próprio PEV, na medida em que a sociedade que é incorporante não tenha as mesmas características ou circunstâncias e nem os mesmos credores, não vai passar automaticamente a assumir a posição do RER nem do PEV, diria que não, diria que o processo seria ou iniciar-se um novo processo ou avançar com porque estamos a falar de uma entidade apesar de tudo autónoma e a outra desapareceu, não é? Foi extinta. Pronto, e portanto, se o objetivo é recuperar essa empresa é extinta, parece-me que não é possível aplicar-se, quer dizer, pode ser utilizado por entidades fundidas depois da fusão, mas parece-me que seria uma manipulação permanente válida na medida em que a empresa é extinta. Claro que a entidade que incorpora, pode muitas vezes acontecer, é que no âmbito do próprio RER ou do próprio PEV esteja precisamente prevista esta alteração da composição do capital social, a alteração da própria sociedade, nomeadamente por incorporação. Mas posso ter percebido mal a questão e, se assim for, naturalmente pedia que quem a colocou me corrigisse e estou disponível para corrigir a minha resposta. Depois outra questão que foi colocada também é se as micro e pequenas entidades, ou micro e pequenas empresas, reúnem os requisitos para implementarem um PEV ou RER. E sim, as micro e pequenas empresas também podem ser sujeitas a PEV e a RER. O que a lei diz, na verdade, é que o que é considerada a empresa? A empresa, para efeitos de PEV, a empresa é toda aquela organização de capital e trabalho destinado ao exercício de qualquer atividade económica. E, portanto, e por sua vez, o próprio RER, o próprio PEV, refere que nas microempresas e pequenas empresas, o PEV poderá ser utilizado por qualquer micro ou pequena empresa, mesmo que não tivesse um ativo superior ao passivo em 31 de dezembro de 2019, desde que reúna outros requisitos aí previstos. Ou seja, no caso do PEV, as empresas poderão até estar insolventes e poderão estar insolventes na data em que pedem, portanto, em que apresentam este processo, desde que estivessem, mas que tenham estado insolventes por causa da pandemia. O que é que isto significa? Que a 31 de dezembro de 2019 elas não estavam insolventes, elas estavam bem, estavam viáveis, mas fruto da pandemia deixaram de estar bem. No caso das micro e pequenas empresas, há uma exceção. As micro e pequenas empresas, mesmo que não tivessem um ativo superior ao passivo a 31 de dezembro de 2019, podem recorrer ao PEV
desde que com algumas circunstâncias específicas que estão previstas no próprio regime do PEV. Por outro lado, que empresas é que não podem recorrer nem ao PEV nem ao RER? Não podem recorrer ao PEV nem ao RER, nem as pessoas coletivas públicas ou entidades públicas empresariais, que têm regimes próprios de liquidação e de recuperação, nem as empresas de seguros, nem as instituições de crédito, nem as sociedades financeiras, nem as empresas de investimento que prestem serviços que impliquem a detenção de fundos ou de valores mobiliários de terceiros e os organismos de investimento coletivo, na medida em que a sujeição que são exatamente as mesmas empresas que não se podem sujeitar a um processo de insolvência. Pronto, ou seja, as empresas que não se podem sujeitar a um processo de insolvência comum, porque têm processos de liquidação específicos previstos em específicas legislações, também não se podem sujeitar ao PEV nem ao RER. Depois, havia aqui outra questão que era uma questão específica e, portanto, que era no fundo uma empresa que estava em curso um processo de PER, parece que o PER caiu e não se sabe qual será o melhor processo, se será o PEV ou o RER. Naturalmente eu não posso responder à questão, porque isto já equivaleria a um aconselhamento jurídico e era preciso naturalmente também conhecer detalhes, portanto não é má vontade, mas não sou pena de estar obviamente a responder com pouco rigor e com pouco conhecimento de causa, e portanto não posso responder esta questão. Claro que tem que ser uma questão analisada em concreto, de acordo com as circunstâncias do caso e com as circunstâncias da empresa em causa. Outra questão que foi colocada também foi se um devedor, no âmbito de um RER, convida um credor a negociar o acordo de reestruturação, quais os argumentos que o devedor deve evocar para fazer o credor negociar e quais as obrigações que o devem, ou dos credores que o devem impelir a negociar. Bem, isto é uma questão mais negocial, obviamente, do que jurídica. Eu diria que a adesão, como já disse há pouco, a adesão quer ao protocolo de negociação, quer ao próprio acordo de reestruturação, é absolutamente livre e, portanto, os credores só aderem se quiserem e só negociam se quiserem, mas o processo é confidencial e, nessa medida, pode interessar aos credores um processo mais confidencial, até porque a confidencialidade só pode ser, enfim, levantada se todos os credores estiverem de acordo, e mesmo assim só relativamente a alguns pontos, se assim for, ou só relativamente aos processos que estejam a correr e em que seja preciso provar que houve um RER e, portanto, que esses processos devem suspender. Portanto, nessa medida, a agilização das negociações sem intervenção de tribunais, sem intervenção de terceiros, etc., pode interessar a um credor. Pode interessar a um credor o facto de ser confidencial. Pode interessar a um credor o facto de ter, obviamente, os princípios da transparência e da lealdade entre credores e ter todos os credores vigorarem também. Os efeitos que existem, que é a suspensão dos processos de insolvência, das ações judiciais, etc. Enfim, portanto, eu acho que depende muito, naturalmente, do credor em causa. É claro que isto vigora o princípio aqui da livre negociação. As obrigações dos credores, quer dizer, o credor não é obrigado, portanto, não há nada que possa obrigar um credor a negociar, mas assim que um credor aceita fazer parte, pelo menos, das negociações, temos aquelas obrigações de boa-fé e de transparência que também devem vigorar, e nomeadamente as obrigações do credor até ao final das negociações não ir por trás e colocar processos de insolvência e etc. O que também pode ser interessante para outros credores no âmbito deste acordo de reestruturação. No âmbito do RER, pergunta-se aqui de que modo é que o recurso ao mediador de recuperação de empresas pode ser benéfico para estas. Eu creio que já o disse mais ou menos, e portanto o mediador de recuperação de empresas deve ter e terá com certeza uma qualificação técnica e uma experiência profissional na área da assessoria, na área da gestão. Ele é previamente acreditado, ou ela é acreditado pelo IAPMEI, portanto tem que ter um registro no IAPMEI, tem que ter tido uma formação específica na mediação, no desenvolvimento desta atividade, e, portanto é uma entidade certificada,
tem que ser idóneo, não pode ter, por exemplo, situações de incompatibilidade com o exercício desta atividade, por exemplo, não pode ter uma relação especial com a empresa ou com alguns dos seus criadores, etc. Portanto, tem que estar completamente neutro, tem que ser idóneo, e, portanto, nessa medida, eu diria, obviamente, que deve ser uma pessoa que é uma mais-valia e que, porquê? Porque cumpre estes requisitos, não é? Tem uma licenciatura e experiência profissional adequada, foi acreditado pelo IAPMEI, teve a ação de formação e mediação de recuperação de empresas, não está em uma situação de incompatibilidade, é uma pessoa idónea. Pergunta-se também qual é a minha opinião sobre a intervenção do mediador, já respondi, que alterações legislativas se considera necessárias para a recuperação extrajudicial seja uma verdadeira alternativa aos longos processos judiciais. Eu já o referi de certa forma, eu penso que não seria pior se o PEV, o regime do PEV, tivesse sido, na verdade, introduzido nos regimes já existentes do RER e do PER, e por outro lado eu penso que o prazo de 3 meses para as negociações é muito baixo, e isto quanto ao RER, e o prazo de, e o prazo de, e a manutenção até é só 31 de novembro de 31 de dezembro, peço desculpa, de 2021, relativamente ao PEV, deve ser aumentado, mas isto será de ir e condeno, espero que assim aconteça. Por último, tinha aqui mais uma questão, ou várias questões, relativamente ao RES. Perguntava-se um dos participantes se mais de 85% do valor dos credores forem entidades públicas como a autoridade tributária e a segurança social, isto relativamente ao RER, como fazer para depositar o protocolo, pois estes nunca o querem assinar. Pois realmente se mais de 85% dos credores, ou seja, o que significa que eu não consigo 15% ou mais de 15%, não quiserem assinar o protocolo, pois bem, não posso obviamente forçá-los e tenho que recorrer a outro mecanismo, como seja o mecanismo do próprio PER, que exige, apesar de tudo, 10% dos créditos, ou em certos casos 5% dos créditos para vigorar. Portanto, de facto, há aqui uma exigência de um mínimo de 15% de passivo, e, portanto, se mais de 85% pertencem a entidades públicas como a Segurança Social e a ATI, não pretenderem, porque, como noto que a administração tributária não é obrigada a subscrever o protocolo de negociação, nem tampouco a Segurança Social, não é? Só tem que participar nas negociações, mas a verdade é que se nós não conseguimos os 15% mínimos, não é possível apresentar o PER. Depois também se perguntava se é possível utilizar um RER para renegociar um RER anterior, por exemplo, se houver dívida nova, como seja entidades públicas, como eu referi há pouco, portanto, nos termos do artigo 18 do regime do RER, o devedor o que não pode é sujeitar a RER ao mesmo tempo duas negociações, mas pode, após a conclusão das negociações, quer seja com acordo já firmado, quer seja sem acordo nenhum, é livre de sujeitar novas negociações iniciadas com os mesmos credores ou com outros credores, desde que, sendo com outros credores, não fira aquilo que os credores anteriores tenha sido um acordo de reestruturação. Portanto, é possível. Depois pergunta-se também se o acordo pode ou deve ser depositado antes da sua aprovação, especialmente pelas entidades públicas. Não, mas geralmente o acordo só pode ser depositado, ou melhor, o acordo só pode ser depositado depois da sua aprovação por aquilo que tenham sido as pessoas que a ele aderiram, mas no âmbito do RER, ou melhor, do RER, exatamente. Agora, o que pode acontecer é que no âmbito do RER não haja sequer acordo, não é? Ou seja, o processo acabe por terminar porque não houve acordo, e aí seja depositado quase só o encerramento das negociações, não é? Por falta de acordo. Depois questiona-se aqui também quem contabiliza o prazo de 3 meses. O prazo de 3 meses é conservatório, são os credores ou é outro, e se é possível ter a aprovação do RER num prazo superior, por exemplo, por dias, não parecendo fazer sentido iniciar outro processo por uma questão de 2 ou 3 dias. Bom, é verdade, claro, mas a verdade, bem, o prazo de negociações resultante do protocolo de negociação, como eu referi há pouco, incluindo a própria prorrogação, não pode exceder 3 meses, contados desde a data em que for requerido o depósito da conservatória do registro comercial. Portanto, a verdade é que pode acontecer eu só o depositar no prazo de 3 ou 4 ou 5 dias depois e estarmos de facto perante uma situação em que foi fora de prazo e ter que se, mas é o que ele diz e neste momento não se pode contornar
a lei, e esta é uma das principais críticas ao regime. Quem conta o prazo de 3 meses, naturalmente devem ser todos, não é? O devedor acima de tudo, porque é aquele que tem interesse em fazer as coisas a tempo, não é? Naturalmente a própria conservatória vai contar para efeitos de saber se encerra ou se não encerra. Como eu referi há pouco, a conservatória, se não recebeu nem o depósito do acordo de reestruturação no fim dos 3 meses, nem o depósito da tal declaração do administrador, do devedor, a dizer que não conseguiu chegar às negociações, ele próprio vai considerar encerrado o processo por falta do depósito de alguma das duas. Portanto, eu diria que o interesse e a responsabilidade são do devedor, mas a própria conservatória também o faz oficiosamente, até para, não vai ficar um processo ad eterno à espera do depósito de uma coisa ou de outra, portanto vai contar esses 3 meses. Estas eram as questões que estavam em carteira e, no entretanto, tenho aqui algumas, Mas entretanto temos mas mais não sei algumas. se temos, não sei qual é o Sim. tempo de que eu disponho, doutora Maria José, que Sim, manda. respondemos mais a 2 ou 3 questões, talvez. Uma delas, por exemplo, é se um PEV implica sempre a representação por advogado. Não, o PEV, vamos lá ver, o PEV não implica nunca a representação por advogado. Na verdade, o PEV pode ser apresentado apenas portanto, pela entidade em si, com as assinaturas do devedor, no caso dos órgãos sociais do devedor ou de quem vincula o devedor, sendo o Conselho de Administração ou sendo um gerente. O que acontece é que quando há depois do período das negociações e sobretudo se houver depois no final do PEV, não é? Quando ele é aprovado e quando é depositado não, quando é entregue à aprovação e depois os credores vêm pedir ou a não homologação do PEV, por entenderem que viola algumas normas não negligenciáveis, ou vêm impugnar os créditos, aí já há uma intervenção, ou melhor, já há fundamentos jurídicos, muitas vezes, não é? Que não são só de natureza económica, mas que podem ser de natureza jurídica, ou seja, se invocar foi violado determinada disposição do Código de Insolvência, que também se aplica ao PEV no que diz respeito àquilo que pode e pode não ser aprovado, e em que é de todo muito útil que seja um advogado a representar o cliente, até porque estão a discutir questões de direito. E na fase de recurso, sem dúvida. Na fase de recurso é preciso, ou seja, não, imaginando que o PEV não é homologado, ou é homologado, mas se não é homologado o devedor quer recorrer da não homologação, porque quer que seja, ou se é homologado o tal credor que pediu a recusa da homologação, quer recorrer. Naturalmente que em fase de recurso tinha sempre que ser representado por advogado. Eu aconselho, e aconselho, obviamente não é publicidade, aos meus serviços ou serviços de advogado, mas aconselho, sobretudo se estivermos a falar de estruturas mais complexas de reestruturação, ou em que nós não estamos a abranger a grande maioria dos credores, mas uma maioria menos qualificada, ou em que estamos a querer, enfim, reestruturações mais inovadoras e não temos a certeza, ou não temos serviços internos jurídicos, por exemplo, que nos permitam analisar aquilo que é e não é possível num plano de reestruturação, porque há muitas, quer dizer, nem tudo é possível, não é? Aconselho que haja, obviamente, alguma assessoria jurídica, e sobretudo porque quando o PEV é colocado no tribunal, como eu disse há pouco, pode haver reação dos credores que não o subscreveram, não é? Ou que não estiveram nas negociações, e há alguns que estiveram, mas que não concordavam com ele e que vêm pedir a recusa de homologação e vão com certeza invocar questões de caráter jurídico, e não apenas questões de caráter económico, e aí acho que é muito conveniente, ou seja, nada, a lei não obriga, ou seja, a lei o que diz é que é o devedor que deve apresentar este PEV. Agora, note-se que, na verdade, até é conveniente também que estejam representados por advogado, porque na altura da apresentação, porque o próprio PEV corre depois através dos sítios, que é uma plataforma que só os advogados é que podem consultar, só os advogados é que podem e têm passwords para o efeito. A publicidade de tudo o que se passa dentro de um PEV, como de resto de um PEV, como seja o anúncio da nomeação de administrador judicial provisório, de onde passam a contar precisamente os prazos para os credores impugnarem e para o próprio administrador judicial vir depois informar se acha que a empresa é viável ou não, são todos através dos sítios, que há uma plataforma em que os advogados têm acesso.
as notificações são feitas através dos sítios. Portanto, eu diria que eu não conheço, na verdade, nenhum PER, ou pelo menos aqueles que eu acompanhei, que tenha, ou PEV, que não tenha sido apresentado com a ajuda de um serviço jurídico, seja ele interno da empresa, naturalmente, mas que haja advogados, ou externo. Pronto, acho que não é só questão económica, a própria questão jurídica aqui é muito importante, porque não se pode pôr tudo no âmbito de um PEV ou de um PEV, mesmo quando há acordos entre os devedores, há princípios de ordem, há princípios de ordem pública na negociação, que porventura alguns devedores conhecem, outros não, não é? Depende até da qualificação jurídica, ou mais ou menos jurídica que tenham, portanto não aconselhava de todo, a não ser em estruturas se calhar microempresas, e reparem, o apoio jurídico é possível até pedi-lo a nível de apoio oficioso junto da Segurança Social através de um advogado oficioso, portanto, nomeado pela Segurança Social, se a empresa demonstrar obviamente a sua incapacidade, portanto não há, propriamente óbvio, que haja uma assessoria jurídica, ainda que seja de graça, não é? Muito bem. Doutora, relativamente há aqui uma outra questão sobre o mediador. A figura do mediador é obrigatória e como é que, e se sim ou não, e se é designado ou se pode ser indicado pela empresa? Não, a figura do mediador não é obrigatória, ela é uma faculdade, ou seja, nenhuma empresa é obrigada a recorrer à figura do mediador, da mesma forma como nenhuma empresa é obrigada, por exemplo, a designar quem seja o tal credor líder que está a encabeçar as negociações e a representar os restantes credores. Portanto, é uma mera faculdade. É uma mera faculdade e ela é designado tanto pode ser designado pelo IAPMEI, como pode ser acordado entre todos, ou seja, eu posso, entre credores e devedor, tenho que ver, obviamente, está registado no IAPMEI, teve aquele curso de formação, tem que ter a licença portanto, esse curso de formação de mediação, e tem que ter todas aquelas garantias de transparência e de imparcialidade, portanto não pode ter nenhuma incompatibilidade, por exemplo, eu devedor, por exemplo, não posso nomear ou colocar à consideração dos credores um mediador que seja, sei lá, uma pessoa que é meu primo ou da minha família ou que é irmão do administrador e tal, porque a figura do mediador tem que ser uma figura imparcial e que só está ali a participar pelo conhecimento técnico que tem daquela atividade e não para fazer o favor ao credor ou ao devedor. E, portanto, ele pode perfeitamente ser designado por acordo entre as partes, porque ele próprio também é uma faculdade, não é? De os credores designarem um mediador para os ajudar, mas não é imposto. Não é imposto nem pelo devedor aos credores, nem pelos credores ao devedor, e é só um mediador. Ou seja, mesmo estando nas negociações, ele não impõe nada. Ou seja, a mediação ajuda a tentar chegar a um acordo, mas o acordo é das partes. Portanto, o mediador até pode estar a ajudar e chegar-se ao final e não ter havido acordo. O mediador não pode, aliás, ele medeia estas negociações, mas ele não pode impor posição nenhuma, nem qualquer tipo de solução. Ele serve apenas para tentar que as partes consigam entender com as suas mais-valias de técnicas de negociação e do conhecimento que têm sobre aquelas atividades. Agora, dito isto, naturalmente, que eu acho que dependendo da própria especificidade das matérias e dependendo da própria complexidade do que se pretende, pode ser obviamente uma mais-valia, não é? Naturalmente. Muito bem, obrigada. Estava aqui uma outra questão que tem a ver com, e há várias, sobre a questão da segurança social e da administração tributária, e uma das questões é se podemos iniciar um RER apenas com os credores da administração tributária e segurança social. Claro, desde que representem os tais 15% do passivo e como não são nem créditos não subordinados, naturalmente, claro que sim, pode perfeitamente, e não quer dizer que depois no âmbito das negociações não se consiga a tal adesão de outros credores. Portanto, o limite são os 15% de passivo vencido e que não sejam, ou melhor, que esses 15% pelo menos não sejam créditos
não subordinados. A administração tributária e a segurança social têm créditos que normalmente são créditos privilegiados, não é? Ou pelo menos garantidos, mas são normalmente créditos privilegiados, têm privilégios creditórios sobre determinados bens, impostos, etc. E, portanto, caem dentro dos 15%, portanto, podem perfeitamente iniciar-se apenas com esses, claro. Que de outra forma, peço desculpa, mesmo que não iniciem, e mesmo que não assinem o protocolo, volto a dizer, têm obrigatoriamente que ser convidados para participar nas negociações. Até podem depois não aparecer, mas tem que haver uma prova de que eles participaram nas negociações. E se não houver essa prova, então todo o acordo pode ficar inquinado de nulidade e ter que se repetir tudo de novo. Muito bem. Doutora, nós estamos mesmo na reta final, são 12h24 aqui no meu computador e, portanto, nós tínhamos previsto como hora limite as 12h30 ou meio-dia e 30. Eu não sei se a doutora quiser dar uma vistinha de olhos no chat e ver se haverá mais alguma questão, que algumas são repetidas e, portanto, já foram aqui respondidas. Não sei se haverá ainda alguma que acho que não ficou. Pronto, havia aqui, pronto, os slides sim, já tinha dito que sim, naturalmente que vou facultar à IP para depois então circular pelos contactos dos participantes. Há aqui algumas questões relativas ao Estado comprometer-se a não instaurar processos quando há leis que proíbem moratórias, por exemplo a lei geral tributária, de facto é verdade que o Estado, estamos a falar de uma situação completamente distinta, porque de facto no caso do Estado, por exemplo no caso do Estado, e daí ser muito conveniente trazer o Estado para a mesa das negociações, precisamente para evitar a instauração de processos de natureza fiscal, etc. As leis que proíbem moratórias, vamos lá ver, há leis que proíbem moratórias, mas o PEV, por exemplo, no caso do PEV, como eu estava a referir há pouco, que tem esta possibilidade de redução dos juros de mora, desde que seja negociado, o Estado só pode negociar aquilo que a lei lhe permite negociar, não é? O que é contrário, o Estado não pode negociar o que bem entende. Agora, quando nós temos, por exemplo, no PEV, uma norma que diz que o Estado pode negociar, não pode negociar perdões de capital, isso está completamente fora de questão, até porque o capital é intocável. Mas pode negociar reduções de juros de mora, desde que estamos a falar, por exemplo, naqueles planos prestacionais que vos referi há pouco, que quanto mais, obviamente, quanto mais depressa se pagar, mais redução dos juros de mora se aplica. E essa regra, essa norma é especial relativamente ao que consta da Lei Geral Tributária, porque é uma norma especial e as normas especiais derrogam as normas gerais naquilo que for contrário. Portanto, nós temos uma norma especial neste momento, aplicável aos casos das empresas que estejam numa situação de insolvência por força da pandemia, e desde que apresentem até 31 de dezembro de 2021, e desde que caiam nestes pressupostos, se tudo correr bem, se calhar ainda vai ser prorrogado para outra altura, em que o Estado não pode alegar, eu não negociei absolutamente nada, claro que nem moratórias nem nada, porque tem a Lei Geral Tributária que me obriga a isso. Não, nós temos uma lei especial que prevê precisamente isto. Pronto, claro que depois o que é que pode acontecer, por exemplo, no caso do Estado, perguntava-se aqui se pode haver extinção da ação executiva. Não acredito que possa, porque o Estado de facto tem uma posição, a extinção da ação executiva fruto de um protocolo, só se o próprio Estado, mas é que o próprio Estado não pode, ao contrário dos particulares, não pode aceitar extinguir a sua própria ação executiva, a não ser nos termos que a própria lei lhe permite que o faça, não é? Portanto, ao contrário de um credor, que pode fazê-lo, um credor comum, particular, que pode fazê-lo, se o entender, desistir do pedido, desistir da instância, pronto. E, portanto, pode haver extinção da ação executiva, claro, mas se houver um acordo prestacional que for aceito, ou se houver o pagamento da dívida, mas não, eu não posso forçar o Estado a extinguir uma ação executiva sem mais. Aqui também já agora, mais existe um processo, na verdade não existe, ou melhor, a lei prevê um processo especial de depósito para o RER, mas ainda não há, tanto quanto sei, regulamentação neste sentido. O que significa que, na verdade, o depósito é feito de uma forma um bocadinho mais manual, ou seja, de facto foi prevista um depósito especial para o processo especial de depósito do RER, mas ainda não existe regulamentação. Se o credor-Estado pode obrigar, ou seja, pode o credor-Estado obrigar ao depósito do acordo de reestruturação antes de aderir ao mesmo? Não, de todo. O credor-Estado não pode obrigar absolutamente nada.
o credor-Estado também pode não aderir sequer ao acordo de reestruturação, ele tem é que estar, pronto, acho que já respondi, é obrigado a estar nas negociações, mas não pode obrigar a nada, claro que o acordo não o vincula, e portanto, se ele não esteve, não vincula, o que significa que ele pode, inclusivamente, iniciar processos de insolvência ou processos executivos, ou o que quer que seja contra a empresa, não é? Portanto, pronto, há aqui, o que eu vou tentar fazer, para também não ser injusta, era se calhar depois, doutora Maria José, fazer uma cópia destas perguntas, porque eu não sei se nós depois Sim. quando desligamos isto, desaparece aqui o chat, e se calhar depois fornecia uma resposta, se calhar acho que me escaparam, porque eu estou a ver aqui algumas, não sei se eu também não queria ser injusta, pronto, o envio dos PowerPoints, claro. Quem fiscaliza os formalismos do protocolo, nomeadamente as assinaturas, a questão dos 15%, no caso é a Conservatória do Registro Comercial, por isso é que as assinaturas têm que ser reconhecidas e na qualidade, não é? Quando se junta o depósito do protocolo de negociação tem que ser com as assinaturas, com a relação, etc. Portanto, a própria Conservatória do Registro Comercial fiscaliza os formalismos do protocolo. E, pronto, não sei. Sim, doutora, e eu penso que eu me não parece... queria mesmo ser injusta, mas Sim, como há aqui algumas, não sei se uma seria vez... melhor fazer copiar Sim. para não desaparecerem e eu depois fazia chegar as perguntas e a doutora Sim. depois distribuía-as por como entendesse, claro. Parece-me bem, uma vez que a doutora está a mostrar a disponibilidade de responder às questões que eventualmente ainda estejam pendentes e que de facto se considerem relevantes ou que não foram ainda respondidas, nós iremos fazer então essa triagem e depois a doutora Magda fará então o favor de fazer uma breve resposta a cada uma delas para de facto não deixarmos ninguém, não deixarmos ninguém em falta. E eu penso que, esgotado que está o tempo, queria mais uma vez, portanto, agradecer a participação de todos os presentes, agradecer mais uma vez à doutora Magda Fernandes, aliás, que no chat nós tínhamos não só questões, mas também bastantes elogios à apresentação feita e aos esclarecimentos feitos pela doutora Magda. Dizer-vos que a AIP, portanto, mantém-se disponível também para apoiar e esclarecer as empresas nestas e noutras matérias, portanto podem sempre contar connosco através dos nossos diversos meios, portanto podem entrar em contacto, porque de facto é essa a nossa missão, de apoiar o desenvolvimento e esclarecer as empresas. Mais uma vez, doutora Magda, muito obrigada pela sua colaboração, obrigada à Moraes Leitão, obrigada a todos os presentes e um bom dia. Muito obrigada a todos. Muito obrigada e um bom dia também. Obrigada.